Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar na nova declaração científica da American Heart Association. E o tema é um dos maiores desafios que temos na cardiologia pediátrica: o manejo da insuficiência cardíaca crônica em crianças com cardiopatias congênitas. A ideia aqui é realmente destrinchar esse documento e, mais importante, extrair ferramentas práticas para o nosso dia a dia no consultório. Bom, para começar, a história parte de um sucesso incrível da nossa área. Pensa só, com todos os avanços, hoje, 97% das crianças que nascem com cardiopatia congênita chegam à vida adulta. Isso é um feito notável da medicina. Só que essa vitória da sobrevida acaba trazendo uma nova fronteira para a gente. Conforme essa população que antes não sobrevivia vai envelhecendo, a insuficiência cardíaca crônica, a famosa IC, surge como uma das principais causas de complicações e, infelizmente, de mortalidade. E o tamanho do problema não é pequeno. Olha só esse dado. Até 40% dos pacientes acabam desenvolvendo IC nos 20 anos seguintes à cirurgia cardíaca. O que isso quer dizer na prática? Que muitos dos pacientes que a gente acompanha desde pequenos vão precisar desse manejo cuidadoso em algum momento. Para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir essa trilha aqui. Primeiro, entender o desafio. Depois, unificar a definição de IC. Aí a gente entra nas novas ferramentas de avaliação, discute o manejo e, no final, faz uma revisão para fixar tudo. Vamos lá? Então, nosso ponto de partida é esse. A população de crianças, adolescentes e agora adultos com cardiopatias congênitas está crescendo. E com isso, a IC crônica deixa de ser uma coisa rara e vira uma realidade na nossa prática, exigindo novas estratégias. Uma das coisas mais legais dessa declaração é que ela tenta criar uma linguagem comum para todo mundo. É fundamental que o cardiologista, o intensivista e o pediatra geral estejam falando a mesma língua. Vamos ver como eles definem a IC para uma população tão heterogênea. E aqui está a definição. A chave aqui é que ela é universal. Vale para adulto, vale para pediatria, não importa a anatomia específica do coração. O foco está na consequência. O coração falhe em encher ou em bombear o sangue como deveria. Simples assim. Agora, o que é bem interessante aqui é como os conceitos da cardiologia de adultos estão vindo com tudo para a pediatria. A gente passa a diferenciar bem a disfunção sistólica, que é um problema na contração, da diastólica, um problema no relaxamento. Identificar qual delas predomina no nosso paciente é um insight que pode, de fato, guiar a terapia. Ok, chegamos no coração do documento. São as novas ferramentas para a gente padronizar como a gente gradua a gravidade e estadia a progressão da IC. Isso muda o jogo, porque torna a nossa avaliação muito mais objetiva. A grande sacada aqui é ir além dos sintomas. A proposta é usar uma abordagem com múltiplos fatores, com dados objetivos, para ter uma avaliação mais fina, mais sensível. Isso permite que a gente detecte a piora antes que o paciente descompense clinicamente. E essa imagem ilustra isso de forma brilhante. Dá uma olhada nos domínios. Para nós, pediatras, dois saltam aos olhos de cara: os scores Z de crescimento e os peptídeos natriuréticos, como o BNP. São marcadores que mostram a repercussão sistêmica da IC e que muitas vezes se alteram antes mesmo de a criança se queixar de cansaço. E além de saber a gravidade agora, o estadiamento nos ajuda a pensar no futuro desse paciente. A palavra-chave aqui é proatividade. A gente sai daquele tratamento reativo que apaga incêndio para uma vigilância que busca prevenir ou, pelo menos, retardar a progressão da doença. E esse esquema mostra como isso funciona na prática. Olha só o estágio A. Pensa numa criança com síndrome de Down ou de George. Ela tem um risco aumentado de IC, mesmo com o coração ainda normal. Isso já acende um alerta para a gente ficar mais de olho. E conforme a doença avança para os estágios B, C e D, o manejo vai se intensificando. Cada estágio é um novo ponto de decisão. Beleza, agora que a gente tem uma base de avaliação bem definida, vamos para a prática. Como a gente maneja esses pacientes no dia a dia? O documento nos guia desde os cuidados mais básicos até os detalhes da terapia com medicamentos. E antes de pensar em qualquer remédio, tem os pilares. Nutrição otimizada é fundamental, porque a IC impõe uma demanda metabólica gigante. Reposição de ferro é outro ponto-chave. Anemia e deficiência de ferro, mesmo sem anemia, pioram demais o prognóstico. E, claro, controlar a pressão e manejar outras comorbidades. Olha, esse slide é crítico. Ele resume uma das mensagens mais fortes do documento. A fisiologia da cardiopatia congênita é um universo à parte. O estudo com o carvedilol, por exemplo,
mostrou uma tendência a desfechos piores em pacientes com ventrículo direito sistêmico. A grande lição aqui, e que a gente precisa ter em mente sempre, é: não dá para simplesmente extrapolar os dados de adultos. Cada decisão tem que ser muito, muito individualizada. E para fechar, a declaração nos dá uma ferramenta super útil para organizar o nosso ambulatório, um protocolo de segmento. Ele ajuda a gente a definir a frequência e o tipo de avaliação para cada paciente. Dá uma olhada nesse guia. É quase um checklist para o consultório. Para um paciente no estágio C, por exemplo, a recomendação é uma avaliação com eco a cada 3 a 6 meses. Isso padroniza o cuidado e garante que ninguém fique subavaliado. Talvez a parte mais diretamente aplicável de todo o documento. Ótimo! Passamos por bastante coisa. Para ajudar a fixar os conceitos mais importantes, aqueles que a gente pode aplicar já, vamos passar por algumas perguntas rápidas. Vamos para a primeira. Pensa um pouco. Além do que a família conta, quais marcadores objetivos o novo quadro nos incentiva a usar para avaliar a gravidade da IC? Segunda pergunta. Essa aqui é para ver se a gente entendeu bem o novo sistema de estadiamento e a importância de identificar o risco antes de qualquer alteração cardíaca aparecer. Terceira pergunta. Essa é sobre aquele ponto crucial que mostra como a fisiologia da IC na cardiopatia congênita é diferente da do adulto. Qual foi a classe de droga? Quarta pergunta, bem prática. Essa vem direto daquele guia de acompanhamento que a gente viu. Qual é a frequência do eco para um paciente que já tem sintomas? E para fechar, a última. Vamos relembrar aquele conceito fundamental que amarra toda essa nossa discussão. Qual é a definição universal de IC? E aqui estão as respostas. Critérios de gravidade, percentil de crescimento e peptídeos natriuréticos. A criança com a síndrome genética está no estágio A. A medicação que se deu mal no estudo foi o beta-bloqueador. O monitoramento no estágio C é a cada 3 a 6 meses. E a definição foca no comprometimento estrutural ou funcional do enchimento ou da ejeção. A gente termina com essa citação do próprio documento, que resume tudo perfeitamente. A mensagem final é de proatividade. A vigilância e o manejo precoce são as nossas ferramentas mais poderosas para mudar o futuro dessa população que não para de crescer. É isso, pessoal. Obrigado por acompanharem essa análise